Sempre que eu escuto uma pessoa na clínica, o meu ouvido ele está montado dentro do paradigma edípico. E por isso é fundamental eu ter bem claro para mim a estrutura do Édipo do menino e a estrutura do Édipo da menina. Enquanto do menino, como já falamos em outros vídeos, a castração finaliza o Édipo e temos lá as 3 fantasias, tanto de prazer quanto de angústia. No caso da menina, a castração dá início ao Édipo dela. Então vem uma outra lógica diferente da do menino. E então a menina tem todo um processo, desde pré-castração até pós-castração, para entrar no seu Édipo e elaborar seu Édipo. Então quando eu escuto uma mulher, o paradigma edípico está acionado em mim e eu tento raciocinar dentro da lógica do Édipo da menina. Esse vai ser o assunto da aula de hoje, da última aula do Édipo do Zero, aula número 12. Bom pessoal, estamos aqui no Násio, Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa. É um livro muito importante, é um livro didático, é um livro que tem consequências clínicas imediatas. É um livro que eu insisto para quem faz supervisão comigo, ou foi aluno ou é aluno, leia esse livro. Eu sei que muitos não fazem isso, eu acho uma pena porque assim, ele dá nortes, né? Ele dá caminhos assim, muito legais para a gente poder trabalhar a nossa escuta e manejo. Bom, estamos aqui então na última aula. Já falamos tudo do Édipo do menino, já falamos tudo do Édipo da menina e hoje é só aquele resumão que está lá na página do livro 63. Eu vou só comentar então essas 2 folhas de resumo. Então começa aqui, né? Na página 63. Você tem primeiramente um tempo pré-edipiano na menina, em que o Násio coloca aqui: a menina é um menino, que é aquela crença universal inicial de que todos possuem o falo, né? Mais do que isso, é aquela crença universal de que todo mundo é igual, né? É a vivência, a experiência até então, né, de uma uniformidade. Por isso que a gente pode pensar na questão do narcisismo, né? Eu sou igual a todo mundo é igual a mim, tanto é que eu nem percebo o outro como diferente, é tudo igual. Então nesse momento, na verdade nem chegou a se questionar ainda se é menino ou menina. Todos estão dentro de uma mesma perspectiva, meninos e meninas, ainda que não se questionem. Aí depois vem a questão, né, a fase fálica, então começa a inflamar. Começam os questionamentos com relação a ser menino ou menina, mas mais do que isso é quem tem o pipi e quem não tem o pipi, quem tem o falo, quem não tem o falo. E o Násio está dizendo que nesse momento o menino está lá todo orgulhoso de que tem o falo porque tem o pipi, e a menina também está dentro dessa lógica, assim. Então ela supõe que tem o mesmo tipo de órgão que o menino, que também tem o falo, então estão todos iguais. Vem um segundo momento, que é o tempo de solidão, que ele fala aqui: a menina sente-se humilhada. Sente-se humilhada por quê? Ela vai descobrir que não tem o falo, e aí ele coloca: sofro por ser privada dele. Então ela se volta para a mãe e constata que a mãe também é desprovida. Então, a quem recorrer? Então nessa hora a menina se isola, né? Fica solitária, e ela fica ali, sem ninguém para poder compartilhar, e também sem o falo. Depois diz assim: despeitada, abandono minha mãe. Agora sinto-me sozinha e humilhada. Então começa a inveja do menino, aí começa a inveja do pênis. Assunto polêmico, criticado, mas assim, acho que dentro das nossas leituras aqui ao longo dessas aulas, já saímos daquela coisa senso comum de achar um absurdo, né? Entendemos que a inveja do falo, muito mais isso. Caminhando, aí diz: bom, então frente à castração, ela se vê castrada, como eu disse para vocês, no menino encerra o Édipo, na menina inicia o Édipo, ele diz: é o tempo do Édipo. Aí as falas são o seguinte: volto-me agora para o meu pai, grande detentor do falo. Sempre ciumenta e invejosa, peço-lhe que me dê o falo, e ele me recusa o falo. E ainda bem, é bom que ele recuse, né? Porque o falo não existe. Constato que nunca o terei. Peço a meu pai para me consolar. Minha inveja transformou-se em desejo. Olha que interessante. Não quero mais ter o falo do meu pai, quero sê-lo. Então a mulher se torna o próprio falo. Você vai encontrar isso na Introdução ao Narcisismo. O Freud, em determinado ponto, ele fala assim, que a mulher de alguma forma ela compensa a sua falta de valorização social, alguma coisa assim. É uma leitura da época. E que acaba tendo um certo retraimento em si mesma, assim, né? Como se fosse quase uma retomada narcísica, né? Voltada pela mesma, sem precisar do outro. E é interessante isso, porque
isso vai causar nos homens também uma postura de uma interrogação gigantesca, assim, como é que elas se voltam para elas mesmas, né? O que tem nelas mesmas? Por que elas, sei lá, fazem coisas juntas? Do que se trata isso? E começa o tal do mistério da mulher, que marca a obra do Freud desde o começo, né? Desde 1905, os 3 ensaios, até o final da vida dele, traz essa interrogação. E aí tem um outro ponto também que tem um livro do Geraldino Alves que ele fala isso, os 12 lições de Freud e Lacan, que coloca mais ou menos assim, que o menino, por achar que tem o falo, não o tem. Afinal, ele vive com medo de perder, então que raio de falo é esse que não dá poder nenhum para ele? E por outro lado, a menina, por saber que não tem, ela é o próprio falo, porque ela não tem medo de perder nada, então ela se estrutura como uma figura de poder. Então o menino, por achar que tem, é um ser de medo constante de perder, a menina é um ser de coragem, porque sabe que não tem nada a perder. Certo? Então, caminhando aqui, então, ela deixa de querer o falo do pai e se torna o falo, se torna a favorita do pai. Então, identifico-me com minha mãe, enquanto mulher desejada e modelo de feminilidade. Desejo ser possuída pelo meu pai. Então, agora vem a menina, deseja o pai. E aí vem a resolução do Édipo, né? Meu pai se recusa, então o pai nem transmitiu o falo para ela, porque o falo não existe, e também não permitiu com que ela ficasse nesse lugar de ser o falo. Então ele coloca: dessexualizo meu pai, mas incorporo sua pessoa. Pouco a pouco, torno-me mulher e me abro para o homem amado. Paro de medir meu sexo pela régua do mítico falo e descubro a vagina, o útero e o desejo de ter um filho do meu companheiro. Se você pegar aquela fórmula complexa do Lacan sobre o homem e a mulher, né, a tábua da sexuação, você vai ter ali algo que é super complexo, mas a base está em algo muito simples que está descrito aqui. Então ele coloca, quando ele diz aqui, ó, paro de medir pela régua do falo mítico, significa que a mulher também passa pela questão do falo, mas ela não se resume a isso. Enquanto o homem se resume a isso, sempre a questão do falo e a reguinha dele para cima e para baixo, então o homem é isso, o homem é esse ser identificado ao falo, né? A menina não, ela vai para uma outra via. Ela também passou por essa questão da medição, do interesse, da busca, mas passou pela recusa, toma a si mesmo como falo e depois é tirada desse lugar. Então ela passa por esse caminho, mas não para por aí, ela vai para além disso. E aí é a hora que não dá para dizer, né, que a mulher se reduz a um único significante, a um único ponto de questão. E a hora que o Lacan vai dizer que a mulher não existe, né, que geralmente, que algumas vezes é mal interpretado, como se fosse algo assim, até machista por parte dele, e pelo contrário, né, ele está mostrando assim um tipo de uma dimensão de desejo que o homem desconhece, é mais por essa via, certo? E aí virando a página, se você pegar aqui, ó, na página 64, ó, você tem um resumão aqui, que é a lógica do Édipo da menina. Quando eu vou atender, eu vou dar supervisão, quando estou escutando alguns casos, né, de atendimento de mulher, eu sempre procuro dar uma olhada nessa tabelinha aqui. Eu faço assim, eu tenho tanto essa tabela, quanto a tabela do Édipo do menino. Então, se você pegar aqui no livro, na página 43, você tem a tabela do menino. Aí o que eu faço? Tirei foto no celular, coloquei na favoritos, também fiz lá escaneei e deixo lá guardado, porque vira e mexe eu volto para tentar escutar assim, essa problemática que a pessoa traz, localizar ela em qual lugar aqui dessa lógica fálica, e ajuda demais, né? Peguem essa sequência aqui, ó, que começa desde a sexualização da mãe, então tudo começa com as sensações clitoridianas, igual o menino com as sensações penianas, né? Então a coisa começa aqui no corpo, esse corpo vai levar então à produção de uma fantasia, a construção de fantasias, sexualização da mãe, passando por aquele processo inicial que a gente tinha colocado na outra página. Aí depois vem aqui, ó, a visão do corpo nu tem a ver com a castração, é a hora que a menina se vê sozinha, né, o posicionamento dela então de se voltar para o pai, buscar que o pai transmita o falo para ela, e ele se recusa, então ela se torna o próprio falo, a favorita do pai, e o pai ainda assim recusa, então aqui ainda está a sexualização. Depois tem essa recusa do pai e a dessexualização. Então minha sugestão é essa, para a gente finalizar nosso curso, pegue tanto essa tabela aqui quanto a tabela do menino e tenha com você. E sempre quando você for atender, for lá fazer sua avaliação depois do atendimento, pelo menos nas entrevistas iniciais, que você está tentando fechar um pouco a lógica do caso que você atende, e tenta encaixar dentro dessas duas tabelas, tanto do Édipo do menino quanto do Édipo da menina. É isso, obrigado por ter acompanhado o curso Édipo do Zero e até o próximo curso. Tchau!